Bem, podemos começar então. Boa tarde a todos, aos presentes e a quem vai estar presente via C4 e a Federação Portuguesa de Desportos Eletrónicos. Um agradecimento à Atlantic Business School, detentora da única licenciatura EAD SAI em Portugal, à plataforma C4 pela inovação e objetivos propostos na comunicação através da nossa escola PROSPALOP, ao Jornal Cidadão pela coragem de um projeto novo e de futuro no jornalismo a quem estamos a tentar parcerias, e também à Federação Portuguesa de Desportos Eletrónicos pelo apoio e aposta na divulgação, sem deixar, claro está, o nosso palestrante com uma palavra de amizade, gratidão pela disponibilidade e consideração. Muito grato ao Pedro, ao Dr. Pedro, aliás. Este é um modelo que foi concebido como P-Podcast, uma palestra e um podcast de 90 minutos, criada em estado puro na Atlantic Business School, tal e qual um jogo de futebol sem intervalos e prolongamento, muito menos penalidades. 30 minutos para o nosso palestrante e depois 60 minutos para questões para quem está no fórum relacionadas com o assunto da palestra, aos participantes, com um pedido, por favor, de microfones em silêncio, atendendo ao nosso palestrante, e o levantamento da mão virtual para poderem falar. Serei sempre um árbitro a tempo inteiro. O professor Pedro Couto é diretor de Ensino e Investigação Científica da Federação Portuguesa de Desportos Eletrónicos, antes diretor de operações da BetClick, Apogee Esports, e supervisionou o desenvolvimento de projetos em Portugal, Itália e também na Polónia. Cultivou inúmeros e consideráveis seguidores no Instagram e no TikTok, criando comunicações estratégicas e também planos de marketing, como ele costuma apresentar. É o primeiro doutorado, esta é novidade, europeu da História da Faculdade de Economia do Porto, em parceria com a Universidade de Milão, e doutorou-se em Gestão e é mestre em Ciências Empresariais pela Universidade de Fernando Pessoa. Licenciou-se em Gestão de Desporto pela Universidade da Maia e é também o embaixador da Universidade do Porto, trabalhando mais de perto na área do empreendedorismo, ajudando os estudantes de doutoramento a ligarem-se às empresas, que é o nosso objetivo de vida. É também revisor científico e membro do Conselho Editorial de revistas reconhecidas, como a Frontiers in Sports, Active Living e International Journal of Esports. O fenómeno do desporto eletrónico existe desde que existem jogos eletrónicos, ou seja, videojogos. A competitividade é uma característica própria da nossa condição de humanos e desde os primeiros jogos eletrónicos que existem elementos de competição. É essa a gênese do desporto eletrónico, que não é mais nem menos do que competições organizadas de videojogos entre indivíduos ou equipes que são disputadas utilizando computadores, consolas e também dispositivos móveis. Mas muito melhor do que eu para falar sobre isto, e de certeza o mais habilitado, é o Dr. Pedro Couto. E convido a ouvir todos e a participarem logo possível no fórum que vamos abrir. Tá bem? Obrigado, Dr. Pedro Couto, e passo-lhe assim agora a bola e espero que façam um ataque cerrado à baliza do adversário. Obrigado. Boa tarde a todos. Obrigado ao professor Dr. Amaro Correia pelo convite. O Dr. Amaro é uma pessoa que vive, é uma pessoa que sente e é uma pessoa que conhece a cidade do Porto como poucos. Eu neste momento estou a olhar para a minha estante e estou a olhar para o livro que ele escreveu, sobre Porto em forma de Smart City, ou aquilo que poderia ser e aquilo que podia e até devia de ser. É esforço dele. E agradecer-lhe pelo convite. Agradecer também ao Jornal O Cidadão, agradecer à Atlantic Business School por hospedar este evento, e agradecer também à plataforma 4C, que está a transmitir em direto. Obrigado a todos eles e a todos que tornaram este evento possível. Bom, dito isto, eu vou fazer partilha de ecrã e vou começar a partilhar um PowerPoint. E digam, por favor, se está a funcionar. Sim, Pedro. Sim. Ótimo, ótimo. Bom, vou falar um bocadinho sobre aquilo que é da consola à gestão de carreiras. Explicar o que é o fenómeno dos esportes, como se quem estiver a ouvir não sabe o que é, nunca ouviu falar, do mais básico possível, e vou aprofundar à medida que formos avançando. Antes disso,
E porque hoje é o Dia Mundial da Internet, isto são algumas das coisas que a internet nos tem permitido, entre as quais estarmos neste preciso momento de partilha, tudo graças à internet, que nos permite fazer uma multidão de coisas, e aquela em que vamos dar maior enfoque hoje é a jogar. Apenas uma breve história. Em 69, a primeira comunicação entre a Universidade da Califórnia em Los Angeles e o Stanford Research Institute. Primeira página web, temos que puxar os galões nós, europeus, porque não foram os americanos, foram os europeus. Foi um inglês que fez a primeira ligação à web, a primeira página web do CERN. Em 93, 94 foi o uso generalizado, o que significa que eu, que tenho 30 anos, sou do ano em que a internet começou a ser largamente utilizada, que é uma curiosidade. Na década de 90, as vendas online ganharam força. MySpace e o Facebook entraram com força em 2003. Em 2007 entrou uma bomba atómica, que é o iPhone. Portanto, a partir daí começámos a poder aceder à internet em dispositivos móveis em qualquer local em que estamos, ainda que o primeiro iPhone não tenha acesso à rede de dados móveis, apenas por Wi-Fi. E agora estamos a viver a era da internet das coisas e do blockchain, que ainda não estamos para ver o fim do que é que poderá dar. Então, bem-vindos ao maravilhoso mundo dos esportes, e vamos navegar aqui um bocadinho sobre eles. Eu vou-vos pedir que, por favor, acedam aqui ao Slido para... podem ou aceder ao slido.com ou introduzir o código 1824011, ou, em alternativa, fazerem scan ao QR Code com o vosso dispositivo móvel. Eu vou aguardar 2 minutos para que todos consigamos fazer. É de 2 minutos é muito. 2 minutos é muito. 2 minutos é muito. É. Não posso dar esse desconto de tempo. O futebol não ajuda, é verdade. Vou avançar para a primeira pergunta, assumindo que já temos malta que está conectada. Permitem-me só fazer isto aqui. Ora, opas. A primeira pergunta está online. Que jogos despertaram o teu interesse nos esportes? Tem aqui há vários jogos. Podem escolher mais do que uma opção. Se nunca jogaram um jogo nenhum, também existe essa opção, nenhum. Já começa a haver aqui várias respostas. Há aqui 2 jogos claramente à frente. Agora passou a ser só um. Ok. Vou desvendar os resultados neste momento. Isto é dinâmico, continua a existir 12 respostas para já. Então, o Call of Duty, para já, permanece em primeiro lugar, seguido do eFootball. O eFootball era conhecido como o PES, antigamente, que agora mudou para eFootball. O FIFA é o videojogo mais conhecido, por assim dizer, mas aqui mostra que o eFootball tem alguma atração. Pokémon GO, também existem competições de Pokémon GO. Rocket League, curiosamente, não temos ninguém. E eu vou passar à segunda questão. Se já participou em algum torneio de esportes, se como jogador, como espectador, ou se nunca. É para medir um bocadinho a sensibilidade com quem é que estamos a falar. Já temos 10 respostas, 12. Portanto, a esmagadora maioria nunca presenciou um torneio de esportes.
Mas temos aqui algumas pessoas que já participaram, inclusivamente como jogador ou como espectador, o que é ótimo. Já existe algum conhecimento daquilo que é os esportes eletrónicos. Muito bem. Então, vamos voltar aqui à apresentação. E mostrar qual é o caminho para os esportes. Quem quer estar nos esportes, então aquilo que é que tem que fazer, ou vou explicar um bocadinho daquilo que eu fiz para chegar até aqui. E foi mais ou menos isto, não é? Parece. Não é linear, o que significa que os esportes até neste momento foi algo que começou a existir. Não existia uma estrutura, portanto, isto é um fenómeno relativamente novo em Portugal, tem 5, 6, 7 anos. Até então, não havia estruturas federativas, não havia clubes, não havia competição, tudo de forma bastante informal, em que as próprias comunidades de videojogos conseguiam organizar as competições entre elas. Portanto, daí que como é que tu chegas a diretor de investigação da Federação Portuguesa de Esportes Eletrónicos? Bem, fazer o meu percurso normal, que eventualmente me levou até aqui. A única coisa que eu posso vos dizer é, pá, por favor, experimentem, tentem, a vida é assim mesmo, dá muitas voltas e quanto mais experiência diversificada tiverem, mais coisas giras vão acontecer, tenho a certeza absoluta. Agora vamos dar um enfoque maior então àquilo que é os esportes. Então, o que é isto de gerir uma equipa de esportes? Esta imagem de background é numa taça de Portugal de FIFA, portanto, um videojogo que simula futebol. Em segundo plano, conseguem ver uma quantidade de jogadores, todos envergando a camisola da Benfica KG Sports, que foi onde fui diretor de operações. Alguns são jogadores, outros são influencers, e atrás temos a equipa do Boa Vista, que também é uma equipa bastante forte dentro do cenário nacional. É bastante fácil gerir uma equipa de esportes, porque ela só tem jogadores, não é? Mete os jogadores, eles metem-se lá na PlayStation e tudo bem, as coisas seguem e acontecem. Mas depois, já agora, pá, vamos adicionar então os treinadores, só para os jogadores não estarem sem apoio. Pá, um treinador vê o jogador a jogar, consegue ver de fora, dá inputs, tem um conhecimento tático, se calhar que o jogador não tem, procura fragilidades no adversário, faz uma preparação tática para os seguintes jogos. Ok, mas pá, se calhar já agora, então vamos introduzir aqui um psicólogo, porque um videojogo como os esportes em que é fundamentalmente mental, então se calhar faria sentido ter alguém que realmente consegue dar um apoio em termos em termos mentais. Mas toda a gente sabe que a parte física dá também uma ajuda muito grande dentro daquilo que é a mente. Então, ok, então vamos ter também um personal trainer. Pronto. Então, tínhamos também um personal trainer. Então já vamos em full-time jogadores, treinadoras, um psicólogo full-time, um personal trainer full-time. Mas nós estamos tudo nisto para trazer números para alguém. No nosso caso era a BetClick. Então tínhamos que ter um diretor de marketing, tínhamos que ter um técnico de marketing, tínhamos que ter editores de vídeo, tínhamos que ter designers, tínhamos que ter gestor de redes sociais. E para os patrocinadores tudo isto é reach, não é? É o quão mais longe conseguem chegar, isso é que é importante. O resto é uma agradável surpresa, se conseguires ser campeão, dá-te mais exposição, mas o que importa mesmo é conseguires trabalhar nas redes. E por falar de trabalhar em redes, tens de trabalhar com influências também. Dentro de Itália, Polónia e Portugal, como o Dr. Amaro referiu e bem, eu em Portugal nós trabalhávamos com o Rico Fazeres, tenho 1 milhão de subscritores no YouTube, presumo que alguns de vocês conheçam. O Dexter é em todo similar ao Rico Fazeres, em Itália, 3 milhões de subscritores, e o PLKD, 1 milhão de subscritores na Polónia. Isso são pessoas que comportam um peso e uma importância em termos de aposta da organização imenso, imenso. Portanto, isto é uma grande fatia da nossa aposta são nos influencers e aquilo que nós conseguimos fazer
com os influencers. E depois, claro, temos o nosso patrocinador também é preciso saber jogar com ele. Como em qualquer desporto tradicional, existe o patrocinador e é preciso chegar àquilo que é as exigências do patrocinador. E depois ainda é preciso as competições também. Portanto, tu participas na Liga dos Campeões, participas na Liga Portugal, participas nas competições da Federação e participas nas ligas nacionais, seja em Portugal, Itália ou Polónia. Bom, tudo isto é muito giro e pá, é relativamente simples gerir uma equipa de esporte há 7 anos ou 8, não é? Neste momento é em toda comparado àquilo que é a gestão de uma equipa de desporto ortodoxa, vá. Há os diferentes departamentos, há os jogadores, tudo roda em volta do jogo e depois existe toda a equipa de apoio. E agora vou falar precisamente sobre isso, sobre as diferenças que existem entre o desporto eletrónico e sobre o desporto ortodoxo. Este é um atleta da Federação Portuguesa de Desportos Eletrónicos, numa competição que foi feita na Ucrânia, aqui há uns anos, a jogar eFootball. À nossa esquerda temos os resultados desta semana, portanto, a nossa seleção feminina de Counter-Strike jogou contra o país de Gales em formato de preparação para o Mundial em Riad, ou seja, nós este ano vamos a Riad participar nos Mundiais de eSport e vamos levar a nossa equipa feminina e este foi um dos jogos de preparação. E agora, falando das diferenças de eSports para o desporto tradicional. Há uma diferença clara em termos de demografia e audiência. Falámos dos 12 aos 34 anos. O desporto tradicional diverge, portanto, há diferentes fontes, diferentes autores dizem diferentes coisas, mas eu tentei colocar um espectro mais amplo possível, portanto, dos 18 aos 65 e dos 12 ao 34. Portanto, há uma diferença clara de marcas daquilo que faz sentido estar num lado e no outro. E depois isso significa outra coisa, que é quais patrocínios. Ou seja, quem vê uma transmissão de esportes sabe que bebidas energéticas, comida de fast food é algo muito mais presente, marcas jovens estão muito mais presentes aí do que aquilo que acontece no desporto tradicional. Outra coisa que é diferente é as plataformas de tecnologia, ou seja, enquanto que no desporto eletrónico a Twitch é a rede social, eu não gosto de chamar de rede social, aquilo é uma televisão, no fundo, a Twitch. A Twitch é um canal, para quem não sabe, a twitch.tv, qualquer pessoa entra e pode escolher ver ao vivo, portanto, aquilo não é um YouTube em que existe um armazenamento de vídeos, portanto, uma biblioteca de vídeos, não. É uma plataforma tal e qual como a A4C, que está a transmitir ao vivo de tudo, de qualquer videojogo que esteja a acontecer. Ao contrário do desporto tradicional, que funciona através da TV. Pois isto, obviamente, muda a questão da monetização, da distribuição e do alcance. O modelo de negócio também é completamente diferente, portanto, no desporto eletrónico existem patrocínios às equipas e patrocínios dentro da própria stream, ou seja, dentro do horário do jogo existe patrocínio direcionado para a competição e virada para os fãs que estão tanto online como offline. Eu quando digo offline, por favor notem que estou a falar para pessoas que estão no próprio evento a assistir. E, ao contrário do que existe no desporto ortodoxo, em que existe a venda de bilhetes e os direitos de transmissão. Obviamente existem mais coisas, mas estas duas são aquelas das mais importantes, diria. E relativamente às estruturas organizacionais, os esportes vivem ainda muito dentro de uma estrutura startup. Atenção, eu estou a incluir aqui mesmo equipas em que estamos a falar de orçamentos anuais a tocar as centenas de milhões de euros. Portanto, isto não é... essas, como os FaZe, o G2, os Vitality, portanto, isto são equipas que têm orçamentos gigantes, chegam a todo lado, e mesmo o termo de estrutura eu já tive a oportunidade de falar com eles pessoalmente, eles dizem, bem, o desporto ortodoxo funciona de uma forma, nós funcionamos de outra. A nossa forma de tomada de decisão é completamente diferente, é muito mais ágil, enquanto que no desporto tradicional assemelha-se muito àquilo que se calhar
não querendo aqui lançar um tópico controverso, se calhar a política, em que as coisas demoram algum tempo, há atores pré-estabelecidos, as coisas demoram a acontecer, mesmo havendo eleições, as coisas não é fácil, porque já existe toda uma equipa por trás. Então, existe essa diferença, sim, nas tomadas de decisão, apesar de serem totalmente comparáveis. Portanto, nós temos atletas de esporte. Portanto, dentro do FIFA, que foi o videojogo que eu trabalhei na Betclic Apogee Esports, a ganhar 15 mil euros por mês. Portanto, tudo é comparável a um jogador de futebol, não de primeira linha, obviamente, mas também o FIFA é dos esportes mais pequenos que existe dentro do fenómeno dos esportes. Há esportes muito maiores do que aquilo que é o FIFA, em que os ordenados já ascendem aos milhões de euros. Relativamente aos aspectos regulatórios e legais, é uma das principais diferenças, porque cá em Portugal e em muitos outros países na Europa, o desporto eletrónico não é reconhecido como desporto, o que significa que é difícil de fazer, orquestrar, desenhar contratos. Então nós temos que andar dentro de mecanismos legais para desenhar contratos para os nossos atletas. E depois, o que é que isto resulta? Resulta numa grande evasão fiscal, portanto, o Estado fica a perder. O Estado fica a perder também porque, não sendo considerado desporto, também não é, as apostas também não entram. Toda a gente sabe que as apostas em desportos eletrónicos existem, simplesmente as pessoas não apostam em Portugal. Portanto, perde-se o dinheiro para os operadores que podiam estar a atuar em Portugal e perde-se o dinheiro em termos de imposto para o Estado. É um problema grave que nós temos cá em Portugal porque eu tinha dificuldade, a Betclic Apogee Esports tinha dificuldade em desenhar contratos para aquilo que era as nossas equipas, para os nossos atletas, e então tínhamos que arranjar mecanismos alternativos que se calhar não era aquilo que se queria, não dá, e que não dando a estabilidade aos jogadores e aos treinadores e ao restante pessoal. A última parte é relativamente à cultura, não é? Em relação à comunidade. Nós, dentro dos esportes, temos os memes, portanto, que é a forma de movimento e a forma de expressão que existe dentro do desporto eletrónico, também tem muito a ver com a geração, e dentro do desporto tradicional temos os cânticos, não é? Que é aquilo que identifica uma parte e a outra. Então, avançando. Aqui, para que tipo de carreiras é que há em esportes? O que é que se pode fazer dentro dos esportes? Seja, de que forma? Então, aqui à esquerda, coloquei aqui uma fotografia novamente do Miguel, que é o atleta que vocês viram da Federação a jogar eFootball. E aqui à direita, um jogo entre a nossa equipa feminina de Counter-Strike à direita. Passando aqui, obviamente eu sugiro que vocês sejam jogadores profissionais. Primeiro, ganham muito mais dinheiro e é muito mais giro ganhar a vida a jogar, não é? Isto, de longe, é a melhor coisinha que há. Depois, há outras coisas que tu podes fazer. Podes ser gestor da equipa, podes ser a pessoa que organiza as viagens, que organiza os treinos, que é o responsável por assegurar que os jogadores têm Playstations, têm comandos, que os estágios em que está tudo bom, está tudo bem no estágio, eles têm acesso à comida, podem dormir, o transporte está assegurado, portanto é a pessoa que trata da logística, que trata das inscrições com as competições, é a pessoa que toma conta da equipa, é o gestor da equipa. Depois podemos ser produtor, ou seja, produtor em termos de torneio, podemos ser os organizadores de eventos, podemos trabalhar em marketing, design gráfico, editor de vídeo e os profissionais de performance. Eu chamo-lhe profissionais de performance, e aí estou a incluir a personal trainer, estou a incluir o psicólogo, estou a incluir o nutricionista, o fisioterapeuta, que são pessoas que trabalham verdadeiramente viradas para o profissional, e o objetivo deles é dar um boost em termos daquilo que é a skill competitiva de cada um. Aqui mostro a supertaça que nós vencemos frente ao Boa Vista, na final. Aqui é um bocadinho, não é sequer a equipa toda da Betclic Apogee Esports. Portanto, vocês conseguem ver aqui o psicólogo, Gonçalo Marques, temos aqui o treinador, o gestor da equipa, temos aqui vários jogadores, o CEO, o nosso influencer, Rico Fazeres, equipa de marketing, a nossa jogadora, esta é a nossa personal trainer. Portanto, como vocês podem ver, há uma multitude de pessoas que trabalham a este nível para que as coisas aconteçam.
Fazendo aqui um enfoque dentro daquilo que é os desportos eletrónicos e aquilo que a Federação Portuguesa trabalha e faz para que os desportos eletrónicos aconteçam cá em Portugal, porque o nosso end goal, o nosso objetivo é que haja reconhecimento dos esportes eletrónicos como desporto para, finalmente, os nossos atletas terem acesso a contratos esportivos, que o dinheiro não fuja do Estado e que seja uma atividade que é minimamente regulada, não é? Portanto, que não ande aqui à deriva e que num vácuo legal, por assim dizer. Eu aqui fiz uma compilação num fundo que é uma competição de Counter-Strike que aconteceu aqui em Lisboa há 6 anos. Portanto, vocês estão a olhar para o Mel Arena parcialmente cheio, porque o palco não está, o palco está a meio do pavilhão, portanto, metade do Mel Arena completamente cheio, para ver uma competição de Counter-Strike. Isto foi em Lisboa já em 2018, portanto, 6 anos. E aqui a branco eu marquei as competições que neste momento a Federação Portuguesa de Esportes Eletrónicos trabalha. Portanto, nós já organizámos o Campeonato Europeu de eFootball 2023. Ele aconteceu cá, no Porto, dentro do evento do eFootball Summit. Portanto, o Football Summit aconteceu e, paralelamente ao evento, existiu o Campeonato Europeu de Futebol em 2023. Portanto, foi a direção atual que já o organizou, foi apenas eleita em outubro, ainda que o campeonato seja prévio a isso, já fomos nós que ajudámos a organizar. Existe também a competição de Counter-Strike 2 feminino, o masculino já está escolhida a nossa equipa que nos vai representar em Riad, então não existe competições para já. Existe uma competição oficial de Pokémon Go e existe a competição oficial de Call of Duty, já licenciada pela Federação Portuguesa de Esportes Eletrónicos. Rocket League, Smash Bros, PUBG Mobile, PTRL, Mobile Legends Bang Bang, Free Fire, Brawl Stars, COD Mobile, é tudo jogos que existem, que é uma grande comunidade cá em Portugal que os joga e é algo que nós queremos mais rapidamente possível começar a trazer para a Federação, mas como em tudo há limites para aquilo que nós conseguimos fazer, porque começámos apenas em outubro, e então existe ainda ainda existem coisas que nós podemos fazer. Bom, relativamente àquilo que é o papel da Federação e as parcerias que a mesma trabalha, eu queria aqui apenas referenciar 2 delas. Portanto, nós neste momento temos um protocolo em funcionamento com a Faculdade de Motricidade Humana da Universidade de Lisboa, que é a Faculdade de Desporto da Universidade de Lisboa, que é assim conhecida, e que temos um laboratório lá instalado, portanto, temos um local físico onde podemos fazer estudos científicos, portanto, que é esse o meu domínio, dentro daquilo que é os desportos eletrónicos. Isso já existe, está compilado. Mais do que isso, e eu já vou falar mais a seguir, um bocadinho sobre a nossa parceria e aquilo que nós fazemos na Federação com a Faculdade de Motricidade Humana. Em suma, o que queremos fazer também é começar a trabalhar com escolas. Portanto, já existe alguma conversa com algumas escolas, com alguns municípios, já tivemos várias reuniões em que a ideia é criar a prática sustentada e uma prática saudável do desporto eletrónico. Ou seja, um dos primeiros requisitos que nós, ao falar com as escolas, dizemos, bom, nós queremos que exista um apoio extra aos alunos dentro daquilo que é a prática do desporto eletrónico, mas esse aluno, para estar inscrito connosco, tem também de estar inscrito dentro de uma modalidade do desporto escolar. Portanto, um aluno para praticar desporto eletrónico, seja a modalidade de desporto eletrónico que for, tem que estar inscrito ou em futebol, ou em basquetebol, ou badminton, ou ténis, ou o que é que seja, para poder fazer qualquer modalidade do desporto eletrónico, que é ótimo. Existe já alguma conversa em andamento com algumas câmaras e com algumas escolas. Eu simplesmente, por razões oficiais, não quero lançar, mas já existem algumas fechadas e que nós já estamos a avançar dentro dessa perspectiva. A ideia é, porque presumo que me queiram perguntar isso a seguir, temos um protocolo com uma empresa chamada Gamewell que dá formação aos professores
dentro daquilo que é o gaming responsável. Portanto, a ideia é nós trazermos os pais para a equação e os pais estarem em conjunto com os filhos, portanto, porque muitos pais não sabem porque é que os filhos passam tanto tempo no computador. Portanto, essas coisas já existem no computador ou no telemóvel. Não vale a pena fugir da realidade, elas já existem. Então a forma é, ok, então como é que vamos ajudar estes pais a tornar como é que vamos tornar esta prática saudável? Portanto, a ideia é esta. Dentro disso, é que existe o programa da FPDE, tentar apoiar os pais, um programa em conjunto com os filhos, tornar esta prática muito mais saudável do que o que é. Outra coisa que também já existe, mas nós ainda não oficializamos, não vou lançar nomes, mas já existe sim uma parceria com um médico, com uma psicóloga e com uma nutricionista que estão a trabalhar diretamente com a Federação Portuguesa de Esportes Eletrónicos para lançar as bases daquilo que é o manual de boas práticas dos esportes eletrónicos. Portanto, existe várias formas de como os esportes eletrónicos podem ser feitos de forma saudável. Já existe também uma parceria com um dos professores, se calhar, mais importantes dentro da área da ótica em Portugal, em que nos também vai ajudar a desenhar planos para como manter uma saúde visual e uma acuidade visual ótima para a prática do desporto eletrónico, e tudo isto está para sair muito em breve. Agora, eu vou só pedir que acedam novamente ao Slido. Quem saiu, eu deixei aqui o link com o QR Code. Quem já esteve, simplesmente abre. Este é o mesmo link de há bocado. Eu simplesmente vou adicionar uma última pergunta. Vou aqui abrir a pergunta neste momento, que é: qual é a área dos esportes que te interessa mais? Pode haver pessoas que estejam com um maior interesse dentro daquilo que é a organização de competições, gestão de redes sociais, outras que digam, não, eu quero ser jogador profissional, parece-me bem, eu também é aquilo que eu escolhia, marketing e comunicações e produção de eventos. Eu, infelizmente, nunca tive grande jeito para jogar, portanto tenho que me dedicar aqui à gestão dos mesmos, mas se eu pudesse, claramente era jogador, porque ganha-se muito mais, pá, e é muito giro, e ainda para mais, és a estrela da festa, não é? Porque nunca viram um evento de esportes, mas aquilo é uma loucura, é como se fosse um jogo de futebol. Eu vou agora desvendar os resultados, já temos 14 pessoas que responderam. E temos aqui gestão de equipas, portanto, o chamado team manager, o gestor de equipa, tá, e o jogador profissional, pá, incrível. É exatamente isso que eu gostava de fazer também. Marketing e comunicações, também temos respostas, produção de eventos, com 16 respostas, organização de competições. Portanto, que é algo bastante útil. 17 respostas, muito bem. Então, vou agora virar-me para os 12% de pessoas que responderam à organização de competições e enviem-nos o vosso CV. Nós estamos à procura de pessoas que gostem de fazer organização de competições dentro daquelas que eu já falei. Portanto, anteriormente falei do Free Fire, falei do Counter-Strike, falei do eFootball. Nós estamos a precisar de malta que nos ajude a organizar essas competições em Portugal. Por favor, mandem-nos o vosso CV para geral@fpde.pt. Se por aí alguém tem jeito para redes sociais, também contamos convosco. Portanto, enviem o vosso CV. Não tem limite de idade, para não, professor? E nós, nesta fase, não sendo considerado Instituto de Utilidade Pública, não temos direito a fundos de todos. Portanto, todos nós estamos a fazer isto por gosto, por voluntariado, que é mesmo assim. Que é isso que temos para oferecer. Temos para oferecer só muito trabalho. Se perguntarem o que é que nós temos para oferecer, é muito trabalho. Isso temos. Professor, eu queria dizer-lhe que estamos a entrar no prolongamento, portanto, não sei Estamos no prolongamento. Já estamos a está acabar. na parte final. Muito bem. Estamos a acabar. Já para eu abrir o fórum. Sim, senhor. Estamos a acabar.
Última nota, antes de acabar, falar de duas pós-graduações que já existem, portanto, dentro da Lisbon Digital School, quem quiser saber mais sobre esportes, especialização em gaming e esportes, eu também sou um dos docentes lá, e dentro da Faculdade de Motricidade Humana, Esportes e Comunidades Digitais, em que é lançada em conjunto com a Federação Portuguesa de Esportes Eletrónicos. Eu aproveito este momento para lançar o repto à ABS, para os esportes eletrónicos seguir o exemplo destas duas instituições. Pá, gostávamos muito da Federação de colaborar convosco. Temos profissionais físicos aqui no Norte e que gostavam de ajudar, porque a ideia neste momento é que isto exploda. Terminou, professor? Terminei, vou só mostrar um conjunto de imagens e fechei. Muito bem. Se alguma vez vos perguntarem se esporte é desporto, isto são algumas fotografias que eu presenciei, algumas tiradas por mim, de momentos em que eu trabalhei com a Betclic Apogee Sports. Então, gostei dos balneários. Doutor Amaro, eu, da minha parte, terminei. Tenho apenas 2 vídeos, se der para mostrar. Se não der para mostrar... Eu preferia que me deixasse para o fim, se eventualmente tivéssemos Muito questões. bem. Até porque eu tenho, não sei se 1, 2 turmas em direto e, portanto, para libertar também Claro que sim. as pessoas que fizeram o favor de aderir e estar presentes, que eu acho que é sempre importante. Pedia, especialmente aos alunos das turmas, se tivessem questões para colocar no fórum, que pudessem, obviamente, o fazer através do microfone aberto. Portanto, quem se inscreveu pode fazê-lo e eu selecionarei depois, obviamente, a forma como quiserem falar. Eu tenho algumas que apontei aqui em algumas situações, achei muita piada e obrigado porque eu não tinha conhecimento minimamente, achava pela rama como é que isto funcionava, mas não tinha noção profissional de como isto está a organizar-se e da forma brutal como é que isto está a caminhar em termos de organização. É evidente que jogar futebol dá muito mais trabalho tecnicamente de que estar, digo eu, porque joguei, mas provavelmente com as mãos é capaz de precisar também dar uma agilidade e com a idade acho que as artroses não vão ajudar muito. Obrigado, Dr. Pedro. Eu vou passar à turma do professor, que é que eu estou a ver aqui, do professor Paulo Pinto Silva, para ver se algum dos alunos, que são na maioria penso que jovens jogadores, se querem ou não, fazer alguma questão, levantar alguma questão. Deixa eu estar. Temos vários jovens jogadores. Sim, mas podem falar da sala, não tem problema nenhum, porque eu penso que o som é perfeitamente audível. Não sei se o professor Paulo quer ser o interlocutor, agradeço, já que não estou na escola, estou pertinho, mas não estou na escola. O som está cortado. Doutor Amaro, se for a sala do username Lara Lopes, está com o microfone desligado. Está, eu já vi isso e estou a chamar a atenção, mas não sei se conseguem retirar, não sei se o professor... Já está. Não, não está. O professor Paulo, está ainda bloqueado o microfone. Deve ser no Smart Board. Ele desligou e voltou a bloquear. Agora está ligado. Sim, está ligado. Estão a ouvir? Perfeitamente. Obrigado, professor. Sim. Alguém quer fazer uma pergunta? Não? Eu gostaria de saber quais são os principais jogos. Mais próximo, desculpe, essa sala tem um eco fantástico. É uma sala muito bonita, mas para falar do fundo da sala consegue-se ouvir muito mal. Se pudesse chegar mais ao som, à parte do microfone. Queria saber os principais jogos do esporte aqui em Portugal. Ok. Principais jogos. Quais são os principais jogos do esportes em Portugal? Certo? É isto. Ok. Não sei se o professor Pedro consegue... Sim, se a questão, se eu percebi bem, e obrigado, os principais jogos de esportes em Portugal, estamos a falar, eu posso dar a resposta de várias formas,
ou por número de praticantes ou em termos de maturidade do ecossistema. Há duas formas de olhar para isso. Em termos de popularidade, eu diria que o Counter-Strike e o League of Legends sejam os jogos com mais tração dentro daquilo que é a comunidade competitiva e a comunidade informal. Porque há muita gente que pratica videojogos e não os vê como esporte. Tal como a pesca, que é um desporto olímpico, podes praticá-lo não por competição, apenas por gosto. E os jogos de computador é a mesma coisa. Podemos jogar não de forma competitiva, apenas porque nos dá prazer. E há pessoas que não gostam da vertente competitiva dos videojogos, que é legítimo. Portanto, dentro daquilo que é a comunidade competitiva de videojogos, o Counter-Strike tem uma força brutal em Portugal. O League of Legends nem tanto, mas tem muita gente que joga. Em termos de comunidades informais, de pessoas que gostam de jogar, mas não de forma competitiva, o Counter-Strike, o League of Legends, eu estou em crer que poderá ter mais praticantes até que o Counter-Strike, ainda que o FIFA seja aquele, ou o eFootball, o FIFA e o eFootball, seja de longe, parece-me, aquele que toda a gente já jogou em alguma vez, em casa de amigos, ao crescer, nunca jogou de forma competitiva. É um jogo extremamente difícil de jogar de forma competitiva, porque tem um nível muito, muito, muito alto. Aliás, todos eles têm um nível altíssimo. Para fazer aqui uma adição àquilo que o Dr. Amaro falou, é verdade, o cap de idade em termos de jogador de esportes é muito, muito baixo. Não há profissionais de esportes a partir dos 30 anos. Portanto, virtualmente eles não existem. Quando eles chegam a essa fase, eles retiram-se, porque eles não conseguem competir em termos de agilidade com o miúdo que tem 17 anos. Portanto, há pode ser ou não um problema. Em jogos mais estratégicos é possível estender a carreira, porque a agilidade não é tão importante, mas em jogos onde a agilidade é realmente importante, como o Counter-Strike, é difícil. Se calhar o grande jogador mais velho que eu conheço tem 33 anos. Portanto, é muito difícil competir para além daí. Uma sugestão para a Federação, que eu não sei, eu ia lhe fazer essa pergunta exatamente o que a Federação já fez, mas é uma sugestão, criar uma equipe de Legends, por exemplo, que agora é moda, começa a ser comum. Eu tinha aqui 3 situações que me retiveram da sua apresentação, que tem a ver startups, orçamentos de milhões de euros já, e organização profissional, muito profissional. São 3 atributos que estas organizações já têm e que me levam a pensar que isto vai ser um problema para não aumentar exponencialmente o número de praticantes, não é? Porque pode ser um atrativo interessante até para a economia de alguns países europeus. A pergunta que eu lhe fazia, já agora para continuar a puxar, era o que é que a Federação já fez e se esta repercussão é mais evidente a nível europeu, asiático, africano, se os continentes se envolvem todos neste tipo de competitividade, já que estamos a falar eu vi aqui Liga dos Campeões, etc, 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 e portanto é uma pergunta que se adequa a este tipo de apresentação e se me pudesse responder era ótimo. Claro que sim. Eu primeiro, se calhar, para ajudar a contextualizar, dizer que os esportes são vistos por milhões de pessoas. E isto não é um eufemismo. Eu vou dar alguns exemplos de cabeça. Portanto, eu sei que em 2023, o último Major é o Campeonato Mundial, de Counter-Strike, foi visto em simultâneo, portanto, num momento único do tempo, estavam 2,1 milhões de pessoas a ver. Isto só num canal, porque depois há pessoas que são da Rússia e não veem o canal inglês, os espanhóis não falam inglês, veem o canal espanhol, mas no canal oficial, em inglês, estavam 2,1 milhões de pessoas a ver em simultâneo. É incrível. Se juntarmos todas as streams de todas as línguas, o português do Brasil é assustador. Há uma comunidade gigante de brasileiros a ver esportes. Portanto, isso nem sequer é contabilizado. Estamos só a falar do link oficial da competição. Em Mobile Legends, portanto, só para terem uma ideia,
pessoas a jogar no telemóvel. Existem eventos offline, portanto, eventos físicos em que as pessoas se juntam, enchem pavilhões, em que elas estão a jogar no telemóvel. Podem não acreditar, em 2023, 5 milhões de pessoas viram o Campeonato Mundial de Mobile Legends Bang Bang, que é outra modalidade que nós também temos. É assustador como é que isso existe, ainda para mais, eu compreendo que quem é de fora ouve estes números e fica... que é uma realidade. Free Fire, eu estou a falar só de jogos diferentes, nem sequer estou a falar do mesmo. Free Fire é outro jogo que nós temos em 2021, já lá vão 3 anos, 5.4 milhões de pessoas a ver. E vou terminar com o League of Legends, que é se calhar o jogo em termos mundiais mais conhecido, 6.4 milhões de pessoas a ver no Campeonato Mundial 2023. Pessoas que esgotam pavilhões, pessoas que é incrível. Eu próprio, na Betclic Apogee Esports, dentro da minha modesta pequenez, ou de uma equipa que é gigante a nível nacional, provavelmente a maior em termos de orçamento, eu tive um atleta meu que foi competir a Hamburgo, apenas numa transmissão em alemão, portanto, estás a descurar mais de metade do mundo, porque o alemão praticamente é só na Alemanha que se fala, estavam ao vivo, simultaneamente, 180 mil pessoas a ver, sem contar com aqueles que estavam a ver ao vivo, só numa transmissão em alemão. Eu era desses, porque não havia outra transmissão e eu queria ver, e era FIFA, que de longe é dos videojogos comparado com estes, com muito menos distração que existe. Nós vivenciámos isso. Okay. Eu não sei se há mais algum aluno presente, não sei se quer intervir. O Pedro Oliveira mandou uma mensagem, mas eu preferia que pusesse aqui a pergunta ao vivo. Okay. Olá Pedro, como está? Bem-vindo. Boa noite. Bom, tudo bem, como está? Viva. Parabéns, achei interessante a iniciativa e achei interessante também a oportunidade de conhecer. Obrigado. O mundo é bastante diferente agora, nestes últimos 20 anos, com a evolução toda da internet e com isto tudo. Eu fui um dos que disse que participou em jogos, mas eu sou um apaixonado pelos simuladores da realidade virtual, portanto, sou um apaixonado pelo mundo da aviação e pelo mundo automóvel. E o Gran Turismo, para mim, acho que é fenomenal. Aquilo que a Nissan faz a promover todos os anos um piloto é fenomenal. A minha pergunta era, sendo a realidade virtual e a realidade aumentada uma das coisas muito desenvolvidas nos jogos, eu creio que isso também poderia ser acompanhado e absorvido e utilizado para promover uma melhoria na educação. E eu acho que isso é uma das coisas que ainda está por estudar, ou já vê algum andamento nesse sentido? Pergunto. Obrigado, Pedro. Obrigado pela questão. Vou começar pelo início. O Gran Turismo é das modalidades do automobilismo mais praticadas. Eu não referi na minha apresentação, eu vou referir agora, vai ser uma novidade para muita gente. Os esportes são desporto olímpico. O Gran Turismo é um dos videojogos que está presente como desporto olímpico. Portanto, há competições olímpicas de Gran Turismo. Portanto, é ao mais alto nível mesmo. Em todo semelhante àqueles que são partilhados pelos jogos. E relativamente àquilo que é o Gran Turismo e dentro daquilo que é a realidade virtual ou aumentada, a pretensão da Federação, e é para isso que eu cá estou dentro da Federação, é que exista um awareness, um conhecimento muito maior para aquilo que é os efeitos da educação dentro dos esportes. Não vale a pena fugir ao facto de que os miúdos já passam muito tempo nos computadores ou nos telemóveis. Isso já existe. Não vale a pena dar aulas e esquecer que toda a gente tem um telemóvel junto com ele. E que a qualquer momento pode-se ver às respostas dos desafios lançados pelo professor. Aliás, nós tivemos
um indivíduo, um doutor neste momento, que fez o doutoramento com o professor Dr. Luís Borges Gouveia, que falou da sala de aula invertida. Portanto, que fala um bocadinho sobre isso mesmo. E dentro daquilo que é a realidade virtual, e voltando novamente à questão, a minha preocupação será sempre como é que isto poderá ser saudável para os jovens, daí a inclusão do desporto escolar como obrigatório para a prática do desporto eletrónico. Como é que, por exemplo, nós temos projetos cá em Portugal absolutamente incríveis. A Câmara de Valongo, aqui ao lado, Valongo, tem um espaço público da Câmara que qualquer pessoa pode entrar, apenas tem que registar o seu nome e tem lá psicólogas constantemente com equipamentos como Playstations, computadores, uma rede Wi-Fi incrível, em que tu podes entrar lá dentro simplesmente para jogar, mais nada. E aquilo é feito assim, computadores gaming, Playstations, e só que aquilo é feito num ambiente controlado, em que as psicólogas ajudam, há masterclasses, de 15 em 15 dias, semana a semana, vai lá um especialista dentro de uma determinada área falar da saúde mental dentro do jogo, a redução de comportamentos de toxicidade, redução do bias em termos de género, portanto, porque infelizmente o público feminino ainda é muito discriminado dentro do jogo offline. É incrível como é que uma mulher não pode ainda jogar um jogo online, ligar o microfone para dar uma instrução tática e pá, isso ainda estamos há anos-luz, então é isso que nós queremos mudar. Queremos ajudar a tornar esta prática saudável, mentalmente e fisicamente também. Portanto, perceber que as coisas têm limites também, portanto, fazer esse tipo de regulação. E a realidade virtual está inserida. Ok, obrigado, Pedro. Não sei se o Obrigado. Pedro Oliveira quer continuar ou se já que é um Não. apaixonado por esta área. Sim, eu acho que tudo isso até a nível de laboratórios e simuladores da realidade virtual podem ensinar muito e reduzir custos, porque se for bem detalhado, consegue-se reduzir custos. Eu ia agora, mais ou menos, pôr a cereja no cimo do bolo, que era fazer uma ligação à nossa escola e às aulas que nós temos na gestão de negócios, e neste caso, como disse o Pedro bem, na sala de aula invertida, por isso é que eu disse que era a única escola no país que tinha este tipo de metodologia e de método pedagógico, que era exatamente as estratégias de marketing. E o Pedro falou nelas durante a apresentação, e perguntar-lhe como é que a integração eficaz entre as estratégias de marketing e as operações podem ou não impulsionar o sucesso de uma empresa nesta indústria, que já percebi que mais cedo ou mais tarde vai ser uma indústria competitiva, se já não é, dos esportes, do esportes. Ela já é. Ela já é. Nós, infelizmente, em Portugal ainda não temos apoio por parte do Estado para tornar isto mais visível e com outra estrutura, mas em França, aqui ao lado, existe visas para atletas de esportes, portanto, o eSport Visa, para atrair atletas e equipas todas a realocar para a França, porque França está neste momento a batalhar com a Alemanha pelo hub europeu de esportes. É fácil de perceber porque é que a Alemanha neste momento está a ganhar, porque tem uma posição central, o que significa que se quiser competir, a rede chega rapidamente a Portugal, como chega à Turquia ou à Polónia, portanto consegue, não há a chamada lag, que é uma coisa que atinge os jogos online, e eu, por exemplo, os meus atletas queixam-se muito quando competem contra jogadores de Israel, porque estando bastante longe, existe uma diferença no momento em que eles carregam no botão e o boneco executa uma ação. Então há essa dificuldade acrescida. Por isso é que a Alemanha, neste momento, acaba por ser o centro preferencial em termos para as equipas europeias.
Em termos mundiais, os americanos são gigantes, ainda que, para a minha satisfação, nós continuamos a bater neles forte e feio, ainda com os orçamentos deles sejam gigantescos. Aliás, há a imagem daquilo que é o desporto tradicional, eles têm uma cultura desportiva dentro das universidades incrível, mas chega ao futebol e os europeus é que mandam. Dentro daquilo que é... Perdão, doutora Mária, dizer alguma coisa? Não, estava a pensar naquilo que estava a dizer e a pensar no meu tempo quando jogava futebol, que havia o departamento médico, tal e qual o esportes, e dentro do departamento médico havia as massagistas e aquelas coisas todas, e provavelmente isso não vai fugir muito da realidade um dia, quando as coisas estiverem mais organizadas, porque se os jogadores começam a ter uma incapacidade aos 33 anos, 30 anos, começa a ser difícil, depois com o investimento que tem e com a competitividade que as empresas terão, em renovar. Mas obviamente que é um pensamento assim um bocadinho à parte de tudo que estava a dizer. É verdade. A leitura é perfeita. A leitura é perfeita. Não é preciso ir muito longe. A Betclic após a eSports, uma empresa portuguesa, que eu tive a honra e o prazer de gerir, isso nós já tínhamos um personal trainer a tempo inteiro, portanto, o personal trainer, porque já existem mecanismos legais para isso, eu tinha um contrato de trabalho a tempo inteiro com ela, e o psicólogo também. Portanto, o psicólogo estava connosco a tempo inteiro. A única coisa que ele fazia era estava presente nos treinos dos atletas, reunia em privado com os atletas, ele tinha sessões com os atletas, depois obviamente reportava aquilo que tinha encontrado, o que é que não... tudo isto à procura da performance máxima. A personal trainer, isto para explicar um bocadinho como é que isto funcionava. Ela era de Lisboa e a nossa equipa está baseada em Lisboa. O que significa que ela deslocava-se à casa de cada atleta para ter treinos com eles. Portanto, ia à casa deles, eles treinavam, exercícios feitos à medida para cada um, ao esforço de cada um, e para os atletas italianos e polacos existia treinos à distância, portanto, através de câmara, e ela chegava ao fim, fazia relatórios sobre as dificuldades que tinha encontrado, o nível de esforço de cada um, havia medições corporais. Eu, inclusivamente, escrevi um artigo que já foi publicado em conjunto com um laboratório de Lisboa, em que avaliámos a fisionomia do atleta de esportes. Porque isso ainda não existe, está documentado, já está publicado numa revista científica, eu posso partilhar se for de vosso interesse. Portanto, e em termos mundiais, só para terminar, doutor Amaro, isso já é completamente banal. Os psicólogos existem, eles não chamam de psicólogos, chamam-lhe performance coach, porque existe ainda um bias muito relacionado. O fisioterapeuta também existe. Portanto, a nutrição existe também, já está completamente evoluído. Isto é um fenómeno que quem não conhece não lhe diz nada, para quem conhece há pessoas que vivem só para isto, pá, e a vida delas é esta. Aliás, é por isso que a Superliga de Futebol, o Florentino Pérez, em conjunto com os outros clubes, quis avançar, porque ele disse explicitamente: nós estamos a perder terreno para os esportes, porque os miúdos de agora não querem ver futebol, pá, preferem ver isto. E a verdade, e os porque é mais cansativo. É mais cansativo. Estava eu a pensar, a essência da questão eu percebo, não percebia até agora a organização profissional que estava por trás disto, e que provavelmente daqui a uns anos isto terá muito mais intensidade, de certeza absoluta, com empresários, etc. Já existem. Pois, como disse, há clubes que já vivem da transferência de atletas. Portanto, há transferência já de jogadores de esportes a valer 1 milhão de euros. Há uma coisa que me suscita, mas eu vou passar para já, porque tinha várias questões, uma delas era a inteligência artificial e a interferência nisto, mas isso para já vou passar a quem quiser no fórum fazer mais perguntas, até porque o tempo vai passando e não quero monopolizar de todo toda esta questão. Não sei se na turma do professor Paulo Pinto Silva tem mais algum dos nossos alunos que queira levantar alguma questão. Aqui não. Não? Ok. Não tem mais ninguém, professor. Não sei se no fórum quem está se quer levantar alguma questão
sobre este tema. O professor Luís Borges Gouveia está por aí? Sim. Interessante, é uma área com um potencial muito grande. Eu fico muito feliz por a tua militância, não é? E a criação de valor nesta área. Eu tinha uma pequena questão sobre se os drones e as corridas de drones ou eventualmente as questões associadas com meios físicos estão ou é única e exclusivamente a componente digital. A pergunta é excelente, porque a corrida de pombos é um desporto reconhecido pelo IPDJ. Não, neste momento não há de todo essa. Nunca ouvi falar de qualquer competição de corrida de drones, não me admira em nada que no futuro próximo exista, mas em boa verdade não será do domínio da Federação Portuguesa de Desportos Eletrónicos. Não é um desporto eletrónico, acho que tinha piada, acho que era giro. É mais, na minha opinião, se calhar, poderá ser controversa, mais desporto que a corrida de pombos, porque pelo menos existe o controle real daquilo que está a acontecer. Efetivamente já existem competições de corrida de drones, não é? Pronto, assim como também há competições de futebol robótico e dessa área. Mas eu também gostava de dar um apontamento interessante, é que há hoje em dia, do ponto de vista militar, por via da utilização dos drones, a necessidade de recorrer muitas vezes a elementos que possam controlar esses equipamentos, e o recrutamento de pessoas nessa área vem precisamente da área dos jogos eletrónicos, isto é, alguém que tenha a potência e que tenha experiência na área dos jogos eletrónicos pode eventualmente ser um operador muito mais potenciado, melhor treinado, e isso já começamos a ver, por exemplo, na Ucrânia, mas não só. Há um aumento muito significativo da capacidade militar em alguns países europeus. Nós como costume, andamos sempre com uma latência, vamos lhe chamar assim, uma latênciazinha perante o que existe fora, mas já começamos a ver alguma movimentação. E isso, já agora, também é uma chamada de atenção, pode ser mais um reforço de argumento para apoiar uma liga de jogos eletrónicos, porque efetivamente nós estamos a treinar uma componente que tem um uso civil e que é importante, mas também um uso militar. Portanto, há aí mais um caminho eventual de argumento que pode ser interessante. Muito bem. Claro. E fica a dica também das corridas de drones eletrónicos. Aqui há uns anos atrás, eu ainda pensei, juntamente com um amigo meu que era diretor técnico de uma empresa industrial, em promover, provavelmente com uma equipa de futebol, uma corrida de drones num estádio, mas enfim, a coisa depois não se colocou, mas fica também essa ideia para o Pedro. É muito interessante, eu fico muito contente com esta área, e também acredito que será uma área de desporto que deve ser reconhecida e que é existente. Manifestamente há num segmento mais jovem, e não só, porque há muita gente da minha idade que joga, portanto, até essa ideia também acho que é um mito grande. Acho que há pouca informação sobre essas coisas. Eu lembro-me em 93, 94, que existia um sistema antes das redes sociais, provavelmente até foi um bocadinho antes, foi para em 82, 83, 86, e havia uma coisa que chamavam BBS, Bulletin Board System, que era via telefónica.
E eu, quando entrei nessas brincadeiras, havia uma BBS chamada Porto BBS que tinha 10.000 utilizadores. Não é? E eu fiquei muito surpreendido com esse underground que continha uma dimensão muito maior do que a dimensão percebida de quem não estava no meio. Não é? Portanto, e essas eram as perguntas finais que eu colocava, que é se há uma ideia da quantidade de jogadores, há uma ideia de dimensão, e também qual o tipo de relação que tem, por exemplo, com outras associações, nomeadamente a Associação de Futebol ou outras associações que provavelmente até percebem os jogos eletrónicos como uma ameaça à sua própria indústria, não é? E pronto, obrigado. Eu, se me permitir, professor Pedro, eu acrescentaria ao que o professor Borges Gouveia disse, aquela questão para estes profissionais que aspiram a seguir uma carreira semelhante, quais os conceitos fundamentais. Se incluía um bocadinho naquilo que o professor Borges Gouveia referiu, quais os conceitos fundamentais que ofereceria com base na experiência que o professor Pedro tem sobre esta área que já está há uns tempos largos a trabalhar. Eu vou começar por dizer que é ousado eu responder a uma pergunta feita pelo professor Luís Borges Gouveia, porque não é qualquer pessoa que sabe responder. Pronto, eu vou só dizer assim, de início. E depois dizer que pode acontecer, isso é uma realidade, a questão da ameaça, mas o que nós estamos a tentar fazer é um trabalho integrador, ou seja, nós estamos a convidar as federações já existentes, a de futebol, nós já temos reuniões com a Liga regulares, aliás, nós organizamos o Campeonato Europeu, como eu disse, dentro do Futebol Summit, que é organizado pela Liga. Estamos a convidar as federações para serem membros permanentes e consultivos da FPDE. Portanto, nós não queremos ser os donos da bola. A ideia não é essa. A ideia é, porque reparem, eu se quiser pego na bola com um grupo de amigos, vou lá para fora e posso jogar à bola, e a FIFA tem zero a dizer sobre aquilo que eu estou a fazer. Agora, se eu quiser fazer um torneio de League of Legends, a Riot, que é a dona do jogo, tem que dizer, porque ela é a dona da propriedade intelectual. Como nós olhamos exatamente da mesma forma para os simuladores de desporto. Se nós vamos ter um NBA como desporto federado, nós queremos a todo custo ter a Federação de Basquetebol connosco. Portanto, faz-nos todos o sentido. Nós não queremos monopolizar isto para nós, não é essa a ideia. É eles ajudarem-nos a construir isto, a levar isto para a frente. Com o futebol exatamente a mesma coisa. Outro exemplo é o Fortnite. Portanto, o Fortnite é um jogo amplamente conhecido, é desporto olímpico, o Fortnite, que funciona como como uma comparação ao biatlo. Portanto, há a corrida de obstáculos e há tiro. O Fortnite é desporto olímpico dentro desses moldes. Eles criaram um mapa específico e então eles funcionam desse aspecto. Ele está incluído dentro da Federação de Tiro. Portanto, e é assim que as coisas devem funcionar, pelo menos da minha perspectiva e das pessoas que estão neste momento da Federação. É assim que olhamos para elas. Doutora Mara, desculpe, eu centrei-me agora aqui e perdi a sua questão. Não, a questão era no seguimento que o professor Luís Borges Gouveia perguntou, não tem, respondeu. E tinha uma última questão que eu acho que é importante, até para percebermos a envolvência que isto tem, que é a evolução da indústria deste esporte nos próximos anos e tendências emergentes que os profissionais devem ter em conta. Isto porquê? Porque, como sabe, professor, a nossa escola é uma escola que tem muita gente jovem também e que muitos deles estão perfeitamente enquadrados neste tipo de atividade. E provavelmente alguns deles até apresentarão planos de marketing amanhã sobre um potencial negócio que possam gerir uma atividade destas. E por isso é importante perceber se isto tem ou não tem futuro, já que a sua experiência é muito mais que a minha, seguramente, para incentivar jovens e a pensar em esportes, basicamente. Isto mais do que futuro tem presente.
eu mais do que dizer que, portanto, eu há bocado se calhar vendi o peixe pior do que aquilo que ele é, a federação não tem vencimento porque é uma federação. Portanto, neste momento a federação não tem vencimento porque assim diz nos estatutos. Em termos de clubes, há pessoas que vivem disto o tempo inteiro. Portanto, a personal trainer vivia de nós o tempo inteiro, o psicólogo vivia de nós o tempo inteiro, o gestor de equipa, o técnico de marketing, o videógrafo, o designer. Todas estas pessoas trabalhavam a tempo inteiro, elas não precisavam de fazer outra coisa da vida, e nem sequer estou a meter aqui os jogadores tinham ordenados, assim, não fazendo juízos de valor, eu não sei se alguma pessoa nesta sala conseguia, ganhava aquilo que miúdos que eram meus atletas com 20 anos ganhavam, portanto, é absurdo, porque é mesmo assim. No entanto, existe ainda muito, portanto, isto é um ecossistema relativamente recente, existe amadorismo, e existe pessoas que ainda se calhar não sabem o que fazer. Pá, eu todos os dias tenho que ir ao Discord, é uma plataforma como o Teams, por exemplo, em que tenho perguntas de associados nossos, que já agora somos quase 2.000 associados da Federação Portuguesa de Esportes Eletrónicos, em que fazem-nos perguntas de, olha, mas como é que eu posso abrir um departamento de esportes no meu clube? Como é que eu faço isso? Quais são os passos? Portanto, existe esse interesse e nós estamos aqui precisamente para mitigar, porque o ditado é português e diz que a candeia que vai à frente elimina 2 vezes. A nossa ideia é, nós já passámos pelo caminho da escuridão, então agora vamos ajudar a dar um bocadinho de luz a quem já esteve para trás. Em relação àquilo que ainda poderá ser no futuro, pelo menos cá em Portugal, eu vou aproveitar este momento, se o Dr. Amaro me der autorização, eu vou mostrar um vídeo daquilo que é os esportes lá fora, portanto, na Alemanha, que é o Centro Europeu dos esportes. Dá-me autorização, por favor? É evidente, temos tempo. As perguntas estão circunscritas. Isto é um evento de um esporte, portanto, do Counter-Strike, em Colónia, e quero que fique no vosso imaginário do que é que será agora o ecossistema 6 anos depois. Este vídeo tem 6 anos. Portanto, quando se fala do futuro, portanto, o futuro é agora, para esta malta. Só que esta malta já passou, e pronto, eu vou pegar aqui na expressão que o professor Luís Borges Gouveia utilizou, nós continuamos a sofrer de latência, mesmo no mundo online, e então as coisas demoram cá a chegar. Mas isto é uma realidade que já existia na Alemanha há 6 anos. Portanto, que fica no vosso imaginário do que é a Alemanha neste momento. ESL 1 Cologne. The trophy sits in the center of the Lanxess Arena. 15,000 esports fans gather to witness Counter-Strike history being written. The cathedral of Counter-Strike, wherever you're about to experience this. Your way to cut this off, then to sit here and watch this and with the fans. Break it down. Pull it, come on, bring him down. I want to speak to you, lay it down. To London, Kentucky.
became a rat. Since we became a rat. Since all that we two started running down. If you with that fucking ass. Unbelievable. Everyone became for being Konami. Thank you guys. Without you, I wouldn't get that emotion. We are one. This is ESL one. It is a shelter in the years of Counter-Strike every single time. É isto. Portanto, nós neste momento, isto é a Alemanha 6 anos atrás. Ok. Brutal. O som é que não era muito bom, mas deu para perceber a envolvência. Não se conseguiu ouvir de todo o som. Não. Mas fica na gravação, com certeza, nas transmissões via TV, com certeza que ficará audível. Eu não sei se o Dr. Pedro quer acrescentar mais alguma coisa a esta apresentação. Eu vou acrescentar relativamente ao vídeo. Uhum. Portanto, a ideia de que o desporto eletrónico, em termos competitivos, é feito por pessoas que estão numa cave escura a comer fast food, portanto, isto desmistifica um bocadinho essa ideia, não é? Porque tu não consegues competir ao mais alto nível com um nível grande de sanidade mental, em que o teu cérebro tem que funcionar a uma velocidade incrível. Não dá, tens de ter hábitos de vida saudáveis. Nenhum atleta que vocês conseguiram ver tem problemas graves de peso, porque é assim, de outra forma eles não conseguem ter uma performance adequada para competir ao mais alto nível. Recordo que isto é apenas um esporte dentro de todas as modalidades que existem. Peço apenas que imaginem aludo à vossa curiosidade para pesquisarem neste momento ou posteriormente de como é que estão os esportes neste momento por lá fora. Pronto, e esperemos que o mais rápido possível chegue cá também. Claro. Não sei se no fórum estará mais alguém interessado em levantar alguma questão, além das que já foram levantadas. Agradecer ao professor Luís Borges Gouveia a presença e também a intervenção. E pensei numa que eu acho que era interessante, que era perceber de forma equiparada, que ainda temos algum tempo de jogo, o que é a que nível a Federação Portuguesa de Desportos Eletrónicos está neste momento. Isto porque eu estou habituado, e estamos todos nós habituados a ver federações de vários esportes e de várias áreas organizadas administrativamente, com estatutos. A que nível é que está relativamente às outras federações? Penso que é uma pergunta para mim, que sou curioso para estas coisas, para perceber se há ou não há organização, que deve haver, de certeza absoluta. Sim, é uma boa questão que serve para medir o nível de maturidade em que estamos. Até houve algum trabalho feito nos anos anteriores, não muito, porque depois isto bate sempre de frente com a questão financeira. Portanto, todos nós temos o nosso trabalho que nos permite ter uma vida confortável para depois dedicarmos algum do nosso tempo livre a isto, dentro daquilo que é o tempo que poderíamos dedicar à nossa família ou amigos, e dizer que eu estou cá e esta direção está cá desde outubro de 2023, portanto, muito recentemente. Muito recentemente, uma direção portanto, uma federação que estava no vácuo, não existia. Temos neste momento as competições que mencionei anteriormente, organizámos o campeonato. A nossa, como o Dr. Amaro estava a falar, foi escrita, portanto, a nossa Constituição, os nossos regulamentos foram escritos
portanto, tem todos os meios legais para o mesmo, até porque nós temos uma parceria com a Abreu Advogados, portanto, o nosso presidente da mesa da Assembleia é um dos grandes players dentro da Abreu Advogados, que muito nos orgulha, o que nos facilita muito em termos legais, tudo aquilo que nós possamos ou não precisar. Isso está completamente regulamentado, como está também agora, aquilo que desvendei, aqui se calhar como pela primeira vez, que estamos neste momento a preparar para anunciar nas nossas redes sociais, termos um médico, uma psicóloga e uma nutricionista connosco a lançar as bases daquilo que é a prática saudável do desporto eletrónico. Portanto, a Federação está a trabalhar. Finalmente temos competições licenciadas para a Federação, que ela não existia. O ano passado elas não existiam. Neste momento já temos algumas, queremos ter mais, queremos levar os nossos atletas a Riad, mas tudo isto é feito sobre os joelhos de pessoas que dedicam isto como tempo livre. Portanto, só para terem noção, nós neste momento estamos a pedir patrocínio para levar os nossos atletas a Riad. Portanto, nós estamos qualificados, temos seleção, nós não tendo acesso a fundos públicos, porque não somos reconhecidos como desporto, só de recordar que há alguns desportos, a partir do momento que são reconhecidos como desporto e são utilidade pública, têm acesso a orçamentos de €500 mil anuais por parte do governo, desportos pequeninos como o xadrez, por exemplo. Eu só consigo imaginar o que é que ele conseguia fazer com €500 mil por ano em termos de competição. Nós já conseguimos fazer isto de borla, portanto, só imaginando o que é que nós conseguimos fazer com isso. Era completamente absurdo. Faríamos imenso, e é por isso que nós estamos a trabalhar todos os dias. Não sei se algum dos nossos participantes no fórum quer colocar alguma questão antes de finalizarmos o webinar, para o Dr. Pedro fazer as últimas alegações que entender que deve fazer. Fica à vossa disposição. Se tiverem alguma questão para levantar, obviamente podem perfeitamente participar no fórum. Não parece. Ok. Espero que tenha sido interessante para todos. Dr. Pedro, conto antes dos meus agradecimentos finais. Vou voltar a webinars variados na gestão de negócios, claro está. Pedi-lhe para fazer o ponto final da sua apresentação, que agradeço desde já, e que me parece muito interessante. Acho que é um assunto que vai com certeza voltar a aparecer e a voltar a falar sobre isto. Sim, terminando dizendo que a primeira competição de esportes foi em 72, não sei se temos aqui alguém nascido em 72, a primeira competição foi de 72. É de 72, Estava a levantar a mão, mas não. Num jogo chamado Space War, em que o prémio foi uma assinatura da revista Rolling Stones. Nós neste momento temos videojogos como o Dota 2, que eu nem sequer falei deles aqui hoje, em que o que cada jogador ganha é superior ao que um jogador de futebol profissional ganha se vencer o Campeonato do Mundo da FIFA, que ocorre de 4 em 4 anos. Portanto, aquilo acontece anualmente, e anualmente cada jogador ganha mais do que cada jogador ganha no Campeonato Mundial da FIFA. Demos um salto enorme. Convido novamente as pessoas que estão a assistir para verem a diferença que existe de há 6 anos para cá, dos esportes na Europa, e que Portugal consiga acompanhar. E por último, agradecer novamente ao professor Dr. Amaro pelo convite. É incrível ter dado tempo da antena aos esportes quando muita gente não dá. Um agradecimento profundo e eterno por isso. Agradecer ao Jornal do Cidadão, à ABS, obviamente, por ter dado a oportunidade a este webinar, e que tenho a certeza que no futuro ainda vamos conversar e vamos fazer ainda mais parcerias, e à plataforma de transmissão 4C, por ter colocado isto também a funcionar. Dr. Pedro, mas eu tenho uma tentação inata que eu não vou deixar sair sem, eu não vou acabar o jogo sem lhe passar uma rasteira, no bom sentido, claro está, e propor-lhe aqui para os nossos alunos que nos estão a ouvir, que falam disto muitas vezes em aula, algumas estratégias específicas para cultivar seguidores, quer no Instagram, quer no TikTok, eventualmente numa rede social que apareça por aí,
através das suas comunicações estratégicas que costuma fazer, e presumo que deve demorar algum tempo. Já agora, e porque temos algum tempo, também agradecer-lhe e retribuir toda a simpatia que teve sempre em disponibilizar esta informação, mas eu não podia deixar de fechar o webinar, que eu ainda vou fazer agradecendo a todos, propondo esta reflexão que eu acho que é importante para quem está em aula e para quem nos está a ouvir, para quem depois vai ver isto gravado, claro está. Estratégias importantes neste momento são tidas para olhar para o Instagram e para o TikTok como parceiros de negócio e que comunicações é que podemos usar e que podem ter alguma mais-valia a acrescentar ao negócio. Começando por dizer que Bill Gates diz que se o teu negócio não estiver online, ele não existe. E é mais ou menos verdade. Recordar que a minha equipa de marketing tinha uma diretora de marketing, tinha um técnico de marketing, tinha 2 videógrafos, editores de vídeo, ou seja, videógrafo / editores de vídeo, ou seja, eles gravavam e depois editavam, e chegámos a ter um designer, não a tempo inteiro, mas que trabalhava para fazer-nos a identidade visual no início da época. Portanto, vocês conseguem imaginar esta quantidade de pessoas a trabalhar todo o dia nisto, e era só isto que elas faziam da vida. Dito isto, perdão, estava-me a esquecer do nosso gestor de redes sociais. É um desafio constante porque é difícil debater o chamado algoritmo do TikTok, do Instagram, com os Reels, e nós tínhamos, aliás, as redes sociais para mim, a parte do marketing, era de longe aquela que eu mais importância dava, pelo simples facto que era aquela que o nosso sponsor dava também. Portanto, a partir do momento que quem me paga o salário é importante para ele, passa a ser importante para mim. Então, nós passávamos muito tempo mesmo debruçados sobre as redes sociais. Há algumas coisas que resultaram. Eu vou começar com algumas, e se calhar seguindo aquele provérbio chinês de não dar o peixe, mas ensinar a pescar. O que é que eu consegui, o que é que eu fiz? Eu criei o primeiro departamento de Data Science, ou BetLiCapG Sports, criei o primeiro departamento de Data Science que eu conheça. Se eu estiver errado, por favor, digam-me, dentro daquilo que é os esportes em Portugal. Portanto, nós tivemos estudantes da Universidade do Porto a trabalhar connosco em regime de estágio dos seus cursos, que estavam apenas a estudar as nossas redes sociais, mesmo com acesso ao API. E o que é que eles estudaram? Estudaram hora da publicação, número de caracteres, smiles, que dias da semana, tipo de conteúdo, fotografia, vídeo, GIF. Portanto, nós chegámos a um ponto muito fino daquilo que pode ou não resultar, mas dentro de uma análise muito robusta matemática, portanto, uma análise estatística bastante robusta. Depois disso, conseguimos perceber que há dias da semana claramente melhores, há horários claramente melhores e há horários claramente piores. Há formas de publicar que limitam as tuas publicações futuras, ou seja, a tua ação hoje pode colocar em causa o quantas pessoas tu consegues chegar numa publicação seguinte, que é uma coisa que eu não sei se muitas pessoas sabem, isso acontece. E depois há a questão do algoritmo, em que muitos juram a pé juntos que ele muda todos os dias, e há pessoas que dizem que ele é tratável e pode ser domesticado. Portanto, não sendo aberto, nós só conseguimos especular. Há algumas coisas que eu sei que funcionam para todos, porque depois é preciso fazer trabalho específico, é regularidade. A regularidade funciona. Vocês têm que pensar da seguinte forma. Nós vamos todos almoçar a uma certa hora, geralmente à mesma hora todos os dias. Vamos geralmente jantar, geralmente à mesma hora todos os dias. E ligamos a televisão, geralmente no mesmo canal. Nós, quando ligamos a televisão nesse canal, nós já contamos ver determinada coisa. E essa coisa está lá. As redes sociais têm que ser tratadas da mesma forma. Os nossos seguidores têm que saber que determinado dia, determinada hora, algo vai acontecer. Nós não podemos publicar quando nos apetece. Nós temos que publicar de acordo com aquilo que é o que os nossos seguidores estão à espera. Temos que criar hábitos, perceber quando é que é o melhor momento, criar hábitos e perceber aquilo que para eles funciona. Se calhar, vídeos longos não é aquilo que eles querem ver. Depende. Pode ser vídeos curtos, pode ser pulse, pode ser GIFs, pode ser comentários, pode ser reações a jogos de futebol. Nós tivemos uma altura em que fazíamos reacts ao vivo de jogos de futebol. Resultava. Ou chegámos a uma altura em que comentávamos os nossos próprios jogos.
as coisas mudam e nós temos que nos adaptar. O mais importante é a regularidade, criar um sistema de conforto para quem nos segue, saber que chega à casa no final do dia de trabalho, vai à nossa rede social e tem algo novo para ela consumir. Tu aí começas a criar consumidores diários, que no dia seguinte eles sabem que vai voltar a acontecer. Isso é o mais importante. A partir daí, esta análise fina acontece e depois os números crescem. Por exemplo, nós no TikTok, em 6 meses, chegámos dos 0 aos 40 mil, penso eu, estou a falar de cabeça, mas dos 0 aos 40 mil, com uma coisa. Eu nunca paguei, ou que eu tenha conhecimento, eu já sei há algum tempo, mas que eu tenha conhecimento, nunca se pagou por um anúncio. Nós nunca pagámos por uma publicação para ela chegar a X pessoas. Foi tudo crescimento orgânico. Muito bem. Penso que vou marcar o golo no último minuto, convidando todos e todas a participarem nos nossos webinars, que agradeço a vossa presença e que vamos na Atlantic Business School insistir, que acrescentam conhecimento e valor, tal e qual os nossos cursos estão. A liberdade é a nossa maior conquista, professor, como humanos, e por isso é importante partilhar mais, conhecer mais e participar sempre. Não o deixem de fazer pelas gerações futuras. E só assim é que poderemos ter um país melhor e não lactente. Grato ao Dr. Pedro, a todos os presentes e a todos que vão ver este webinar na C4 e também no Cidadão, além da Federação. Não esqueçam que devem ser sempre originais, tal e qual a nossa escola exige. No fundo, é ter a coragem de serem vocês mesmos, mesmo quando o mundo insiste em moldar-nos de forma diferente. E acabava com uma citação de um senhor que já partiu, mas que me deixou a pensar nela e que se adequa um bocadinho, eu conheço o Dr. Pedro já há algum tempo, que é, na nossa vida existe sempre 2 caminhos a seguir, aqueles que todos seguem e aqueles que a nossa imaginação nos leva a seguir. O primeiro, obviamente, é o mais seguro, o mais confiável, o menos crítico, onde encontraremos sempre mais amigos, mas será apenas um mais a caminhar. O segundo, com certeza, vai ser o mais difícil, mas mais solitário, mais crítico, e que terá até mais críticas, mas também é o mais criativo, o mais original possível. Não importa o que seja, quem seja, o que se deseja na vida, a ousadia em ser diferente é sempre refletida na vossa personalidade e na vossa responsabilidade, no vosso caráter, naquilo que são mesmo. E é assim que as pessoas um dia se lembrarão de vocês, e espero que se lembrem sempre. Esta é uma mensagem de Ayrton Senna, que nos deixou há 30 anos, mais ou menos, e que eu, mais ou menos, mantenho para as pessoas que eu gosto. Muito obrigado, Dr. Pedro, muito obrigado a todos, obrigado ao professor Paulo Pinta Silva pela disponibilidade, agradeço-lhe muitíssimo, espero encontrá-lo mais vezes nos fóruns, até como palestrante, se for possível, porque é muito importante passarmos o conhecimento. Graças a todos. Muito obrigado. Obrigado.